Boa noite! Está no ar o 9º episódio do Fatia do Futuro Podcast. Aqui rola uma conversa sobre investimento, sobre consórcio, sobre veículos, sobre advocacia, sobre empreendedorismo. Segue nós no @Fatia do Futuro Podcast no Instagram e no YouTube. Se você não gosta de ouvir, manda para os amigos, manda para os inimigos, manda para quem está te devendo e tudo mais. Hoje, Cris Quadri aqui na bancada. Com quem nós estamos aqui, Cris? Muito boa noite. Estamos aí no 9º episódio do Fatias do Futuro. E hoje a gente trouxe 2 convidados ilustres, 2 pessoas que fazem um bem para a comunidade aí. Juliana Busata. Boa noite. Tá? Nós já vamos dar a oportunidade para você se apresentar. E o Eduardo Massman. Isso aí. Carsul Veículos. Isso aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Sempre lembrando que os patrocinadores solos desse podcast é Pizzaria Chef Leon e Racon Serviços Financeiros e Consórcios do meu amigo Cris. Juliana, começamos contigo. Conta um pouquinho da tua história. Quem é a Juliana? Boa noite, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrada em fazer parte desse podcast de vocês. Já venho assistindo, já sou uma fã. Olha que legal. Já curtiu lá no YouTube? Já curti, já Olha sigo, aí. já me inscrevi. Olha aí. Tudo certinho. Ativou o sininho. E me sinto honrada também de estar aqui dividida essa bancada com o meu amigo, então, vulgo Chimia, né? Isso aí. Bom, a Juliana, então, é advogada. Eu tenho a especialidade, eu fiz uma pós em Direito Civil e Processo Civil, mas eu atuo com o Direito de Família e Sucessões. E também atuo com violência doméstica, né? Tanto na prevenção, quanto auxílio às vítimas, encaminhamento à delegacia, encaminhamento à rede de apoio, quando necessário. Sou voluntária da Casa de Passagem, do Vale do Taquari, que é uma instituição que acolhe as vítimas e seus filhos, então menores de idade, e faço parte do conselho diretor. E também faço o atendimento quando necessário das vítimas, dou alguma orientação jurídica quando precisa, né? Sou mãe de 2, né? Tenho o Caetano com 7 anos, a Manuela tem 4, casada com o Ramon Alves, que tem a Estofaria Design. E meu pai, então, contador, José Cláudio. Minha mãe, professora, aposentada. Lecionou anos para o Estado, né? Se aposentou no Estado, então, para a escola. E a minha atuação, assim, enquanto advogada, eu busco sempre ter uma atuação mais humana, né? Humanizada, olhando o caso de cada cliente, né? Porque é meio clichê se dizer que não são números, né? São pessoas, mas isso é a realidade, porque cada pessoa tem a sua particularidade, né? E quando eles nos procuram, eles procuram com aquela esperança que a gente vai resolver todo o problema e o conflito deles, né? Então, esse olhar mais humano eu procuro ter na forma de atuar, né? Na advocacia. Me formei em 2018, peguei minha OAB no final de 2019 e já iniciou a pandemia. Então, eu iniciei a advocacia na pandemia. Foi bem desafiador para mim, mas graças a Deus eu estou aí, então vai fazer 5 anos advogando e realizando sonhos, que é o que eu acho que mais me encanta com a advocacia, é poder auxiliar as pessoas e resolver os problemas das pessoas, sendo em busca do direito ou resolvendo o conflito delas. Legal. Eduardo Carsul. Isso aí. Muito boa noite. Primeiramente, agradecer a todos, né, pelo convite. É uma honra dividir a bancada com a Juliana. Márcio, agradecer o convite. Racon Consórcios, né, parceiro aí da Carsul Veículos, né, incentivando a todos a girar a economia, fazer aquele investimento. Então, meu muito obrigado pelo convite e hoje aproveitar também, né, que é uma data muito especial, que literalmente hoje, nesse episódio, a gente está completando 18 anos. Então, é um prazer, é um presente de aniversário para a Carsul Veículos, né? Quem é o Eduardo? Eduardo é pai de 3 lindas meninas, um neto, mais um neto que está por vir, né? Casado há 23 anos, né? E realizando o sonho das famílias
há 18 anos. Com muito amor, a gente faz isso por dedicação, né? E o mais importante disso, a gente agrega nas famílias um valor muito grande. E a gente não faz isso, às vezes, pelo valor financeiro, mas sim pela satisfação de cada pessoa. Isso é o mais importante para o Eduardo e para a Carsul Veículos. Legal, Eduardo. Te parabenizar pelos 18 anos de empresa e hoje também o Cris, ele está fazendo 2 anos de Racon, né, Cris? E olha que bacana a história de cada um, de empreender, né? A Juliana na área da advocacia, o Masman na área dos veículos e o Cris saiu da zona de conforto, que era um vendedor de motos, né? Estava bem, né? Mas entendeu que era um momento de dar um passo à frente. E como é importante falaste em realizar sonhos, né? Para quem nunca teve uma bicicleta, uma moto e depois vai conquistando as coisas e vem o primeiro carro, é muito legal, né? Eu vou te dizer, quando eu conquistei o meu primeiro carrinho, eu vi ele na garagem, de noite eu parei e sentei do lado dele olhando, né, de tão feliz que eu estava de ter conquistado. Isso realmente mostra que tu realiza sonhos também, né, Cris? Isso. Muito bem colocado, né? A própria Ju falou que ela também realiza sonhos, então nós estamos em 4 pessoas aqui na mesa que são focadas em realizar sonhos, né? A Ju em podendo ajudar diversas pessoas no ramo dela, né? Às vezes muitas pessoas que chegam nela que tem um problema um pouquinho diferente do nosso, né? Que busca uma comida boa, realizar aí um sonho de comer uma pizza saborosa da Chef Leon, né? O Eduardo, muito semelhante à minha profissão anterior, né? A gente pega muitas pessoas assim, né? Naquela realização de juntar o dinheirinho em muitos anos para poder trocar de carro, né? Às vezes aumentar o carro, melhorar, dar um upgrade. E nós hoje também, nesse segmento a gente saiu um pouco das motocicletas, mas a gente continua, né? Com o consórcio de veículos e de investimentos também podendo realizar sonhos. Mas vamos falar um pouquinho então de vocês, né? Que a gente está aqui hoje para escutar as histórias brilhantes de vocês. Ju, quem era a Ju antes de se formar? O que a Ju fazia antes de... Da onde vem essa ideia de ir para o direito? Porque a tua mãe era uma professora e o teu pai contabilidade. O que te fez não seguir o caminho dos dois e tu optar pelo direito? Da onde vem essa ideia? Tu sabe, Cris, que a minha mãe, desde que eu era muito pequena, ela dizia para mim que se eu não fosse advogada, eu ia ver só. Porque ela disse, a última palavra é tua, tu é argumentativa, tu contesta, então tu nasceu para advocacia. Mas, na realidade, quando eu, né, fui, então, escolher, prestar vestibular, eu nunca me vi na contabilidade, professor muito menos, não tenho vocação para ensino, né? Admiro muito, mas não tenho essa vocação. Então, assim, o que mais eu via que eu me identificava era com o ramo do direito. O meu sonho inicial sempre foi fazer concurso para delegada de polícia. Era o que eu almejava, isso desde criança. Eu sempre sonhei em ser da área, né, enfim, da Polícia Civil, ou delegada, ou investigadora, né, não necessariamente delegada. Mas aí a gente atropela as coisas, né, na vida. Então, a gente eu não escutei meus pais de estuda na hora que tem que estudar. Fui trabalhar muito nova, né? Trabalhava Somos dois, então. Pois é, trabalhava na Lupus Len, para quem lembra, né? Da Lupus. Trabalhei anos, então parei de estudar. E depois, quando eu retornei aos estudos, então, entrei na faculdade, me formei ali entrei no vestibular em 2010. Então, pensei, olha, né? Quando eu me formei, 34 anos, pensei, agora para delegada, tem todo aquele preparo, né? Então, a gente já está ali nos 45 do segundo, vamos para advocacia mesmo, e era isso. E aí, eu logo tive o Caetano também. Mas, assim, a advocacia, eu sempre digo assim para as pessoas que me perguntam, né? Eu sou realizada com a minha profissão. Eu não sou frustrada por não ter prestado concurso público. Porque é que nem tu disse antes, não tem nada que pague a mensagem da minha cliente, agradecendo, dizendo que ela estava sem esperança, mas que eu pude
dar esperança para ela, seja no litígio dela, seja na hora de fazer o inventário quando tem filho menor, porque às vezes a pessoa, né, a mulher fica viúva muito cedo, então tem todo aquele encaminhamento, ela já está vivendo o luto dela, ela às vezes não raciocina, não pensa, né, a parte racional de como fazer os encaminhamentos, ou seja no divórcio, seja ouvindo aquela vítima de violência e dizendo para ela, tu não está sozinha, a culpa não é tua, sabe, incentivando para ela que ela possa romper esse ciclo de violência, porque, infelizmente, a nossa sociedade é muito machista, a gente tem isso muito cultural, a nossa região, principalmente aqui. Então, eu poder divulgar e disseminar essa questão assim, dos direitos da mulher, atuo também com o direito da criança, PCD, autista, né? Eu, inclusive, estou terminando uma mentoria nessa área de atuação, porque eu acho que o meu propósito, que nem a gente fala de propósito, eu acho que o meu propósito é justamente poder auxiliar e advogar aqueles que são menos providos, né? Então, normalmente é a criança, né? A mulher, o PCD, enfim, que tu tem que ter um olhar diferente. Aí as pessoas falam, mas estou advogada para mulher, feminista. Não é isso. É em função de que a nossa sociedade é machista. Então, eu vejo isso na minha profissão, com colegas, às vezes, né? Claro que a gente já evoluiu muito, mas a gente vê que tem ainda. Então, eu decidi fazer advocacia para fazer diferente. Acho que para as pessoas, assim, para poder auxiliar no que eu puder. Para fazer a diferença. Exatamente. Tu falou uma coisa assim, só me permite, né? Pra nós tocar o nosso programa, ele tem sempre um homem e uma mulher, né? Uma mulher e um homem. A gente sempre apresenta a mulher antes. Por quê? Porque a gente acredita muito na igualdade. Né? Por mais que a gente vive num mundo, ou viveu num mundo que nós falava que o homem tinha que sustentar a casa e a mulher lavar a louça e cozinhar, eu acho que hoje já pode-se dizer que até em muitas famílias acontece o contrário, né? A mulher é quem sustenta, ou quem dá todo o amparo para a casa, e às vezes o homem, às vezes é o que cuida dos filhos, né? Já está mudando um pouco a sociedade, mas a gente vai pela igualdade, né? Mas é bem bacana essa tua fala, né? Me desculpa, porque justamente, né, a gente sabe, daqui a pouco tu vai trazer um pouco de números do que acontece, às vezes a gente não está nos bastidores, a gente não sabe do que acontece, mas a gente vê, a nível Brasil, muitas mulheres hoje, né, sendo abusadas, filhos abusados. Essa semana mesmo saiu uma do Cris Pereira, né, do filho, então a gente não pode julgar sem saber o que realmente aconteceu. E tu, seu Eduardo? A história também é muito bacana, né, Juliana? Porque a gente começa desde cedo, né, a plantar aquela semente, desde os nossos pais, né? E comigo também não foi diferente, né? Com 13, 14, 15 anos, a gente foi à luta, trabalhar, né? E aí comecei a trabalhar no Kipper Automóveis. Meu sonho lá começou lá já, comecei lavando carros, né? Trabalhava em mais outros lugares, às vezes para ganhar o almoço, à noite trabalhava para ganhar a janta, e durante o Kipper eu lavava os automóveis. E aí começou a minha mente, achei muito bacana a questão de realizar o sonho das pessoas, né? Concretizar isso, a venda. Mas eu estava um passo muito distante, porque eu tinha 14 anos, e aí foi que tudo começou. E aí fiquei alguns anos ali no Kipper, até os 18 anos, onde ele me deu minha carteira de motorista na época, né? Onde eu aprendi a trabalhar, né? E era muito diferente as coisas do que é hoje, né? Naquela época nós tínhamos os jornais, tinha as revistas, tinha a televisão. Na época, eu nunca esqueço que o Renato Marcília veio fazer uma reportagem para nós, né, que na época era árbitro de futebol. E aí começou. Só que na época, a qualidade era um diferencial. E hoje não é mais, né? Até porque o slogan dele era, não é zero, mas é classe A. Se nós fosse fazer isso hoje, não tem como, porque hoje a qualidade é uma obrigação, né? Então, naquela época era um diferencial e não tinha tanta opções como tem hoje. E daí eu saí e fui para a Italianinha Automóveis, né? Que era uma concessionária Fiat, né? Fui trabalhar lá. E lá eu entrei como encarregado dos setores usados, né? Por toda a frota de usados que entrava na empresa, desde a avaliação, manutenção, garantia, então fazia toda essa área aí. Então eles tinham várias concessionárias, Lajada, Arroio do Meio, Teutônia, Soledade, né? E eu dava todo esse suporte, só que
eu gostava dos desafios, né, Juliana? Eu gostava de conhecer, de aprender. Então, resumir um pouco para vocês, eu acredito que eu passei por todos os setores. Por todos, desde o consultor técnico, na época que era recepção, na oficina, responsável pelo posto, mas resumindo, eu abria e fechava a empresa, e com muito orgulho, sabe? Foi um local que eu aprendi muito, sempre com pessoas, né? Então foi muito gratificante esse início dessa caminhada, né? Porque tu começa lavando o carro, e aí tu já começa a ver a realização, a conquista, como que é para chegar lá. Então não é chegar direto ao ponto, né? Tudo tem o passo, o aprendizado, o erro. Então é um começo. E aí a Italianinho foi vendida, eu saí, disse, agora vou tocar o meu negócio, né? E aí comecei a vender carro, né? E aí, sem muita experiência na parte, é aquele detalhe, né? Vai abrir um negócio, conhecimento, prática, e aí, estudou, te aprofundou, não é a coragem só, né? Tem que ter o conhecimento, tem que ter a gestão financeira, é algo muito maior que às vezes a gente não teve uma família ali que te desse esse suporte, né? Mas sim, teve educação, teve amor, teve carinho, mas essa parte não teve. E aí foi que meus anos de trabalho, meu aprendizado foi tudo água abaixo. Então ali eu perdi tudo que eu batalhei, aí foram anos de trabalho, mas não desisti, né? A vida é aprendizado, como eu sempre digo, né? Comecei numa outra empresa há 5 anos, trabalhei, me dediquei muito, tocava a loja, a empresa, e aí que veio a ideia, né? A oportunidade de abrir a Carsul Veículos. Depois da Italianinho, tu já abriu uma empresa? Ou... Eu fui trabalhar numa outra empresa onde eu botava carros para vender. E naquela época, Márcio, não existia tanto sistema financeiro que nem tem hoje, né? Hoje tem várias opções, que nem a empresa do Cris aqui trabalha, né? Com consórcio, financiamentos, né? Tem várias opções de crédito. Naquela época era na promissória, era no cheque, era no contrato com reserva de domínio, né? E às vezes, o que aconteceu, né, Marcinha? Aquela experiência, pega um aval, pega uma pessoa para te auxiliar, né? Tu vai na coragem, vai na emoção. Vendia na promissória. E assessoria, faltou assessoria. Ia na confiança. Na confiança, o cara não pagava. Não tinha mais o bem, estava destruído. Eu tinha só as promissórias, os cheques, e aí? E vamos cumprir, isso aí vem de berço, né? Vamos assumir os nossos erros, vamos aprender e vamos recomeçar de novo. Então foram 5, 6 anos aí de batalha, de cumprir com as coisas, né? E depois veio a Carsul. Depois veio a ideia da Carsul Veículos. Te lembra qual foi o primeiro carro que tu vendeu? Foi um Celta vermelho para um cliente do bairro Santo Antônio, 4 portas. Era o sonho dele ter um Celta vermelho. Vocês acreditam nisso? Era o sonho dele. Então, foi incrível, assim, o começo da história, porque desde o início do nome, a escolha, né, e eu nunca vou esquecer dessa... Todos os clientes, para mim, têm uma marca, todos têm um sentimento, desde o A, ao B ao C, mas esse cliente eu não esqueço, porque eu não tinha esse carro para vender para ele. Então, tu vai em busca, às vezes tu não tem, sair da zona de conforto. Então... Fazer além daquilo que normalmente tu está acostumado a fazer. Exatamente. Você pode sempre dar um upgrade. Então, não é 100%. Você pode. Tem mais 10%. Tem mais 20%. Né? Tem aquela energia a mais. E esse é o teu diferencial. Isso que eu vejo hoje. O diferencial é algo a mais. Porque o comum, todo mundo faz igual. E tu ser diferente, ir em busca, é que tu faz a diferença. Então, é uma pessoa assim que eu encontro ele seguido. Legal. Então, eu sempre digo, a primeira venda é fácil para o nosso cliente. Fácil que eu digo que é na emoção, tu tem o produto dele, mas o detalhe é vender o segundo, o terceiro, o quarto. Eu acredito que eu devo ter vendido de 4 a 5 carros para essa pessoa. E até hoje eu tenho relacionamento com ele, vai na loja tomar um café, e aí ele tinha uma lancheria lá no bairro dele, eu ia lá, fazia um lanche, então eu conheci toda a família dele. Então foi bem bacana, né? Bem bacana esse começo aí. Dentre nos casos que tu pega, tem algum que tenha te chamado mais atenção do que o outro, ou que te tocou assim, no sentido de, puxa vida, né? Esse eu quero porque realmente vale a pena, não por mim,
né? Teve 2, na Não verdade. precisa divulgar nomes e coisa, né? Mas só a história. Eu nem poderia. Isso. Mas teve 2. Um em particular, como eu atuo com direito de família, né? Então a gente não está livre dos barracos. Mas era um divórcio, né? Uma dissolução, na verdade, de união estável, e tinha uma criança, né? Tem uma criança pequena. Então, o genitor vinha, né, o companheiro vinha cometendo violência doméstica. Só que, assim, a violência doméstica, as pessoas acham que é o bater. O agredir fisicamente. Exato. Este é o último ponto. E muitas vezes ele nem chega a acontecer. Sim. Mas existe a violência psicológica e a patrimonial, que ela vem vindo, né? Então, neste caso, em particular, uma jovem, né, muito nova, casou muito cedo, teve filho cedo, então ela vinha sofrendo com aquele autoritarismo do companheiro em casa, aquele soco na parede para assustar, aquele assim, ó, tu não precisa trabalhar, eu te dou o dinheiro, eu controlo a finança, que seria a violência patrimonial, onde tu cerca a pessoa para que ela não possa se virar, né, fora do relacionamento. Então, quando ela me procurou, eu me lembro assim que ela chorava copiosamente. Eu lembro que eu estava viajando para Porto Seguro com uma minha comadre, e ela me ligou e disse, a senhora é uma indicação, né, de uma amiga minha. Eu conversei, fiz um atendimento, eu disse, olha, eu estou de férias, mas a gente vai fazer uma videochamada. Fiz um atendimento virtual com ela, conversei, marquei então que ela fosse no escritório. Ela chegou lá extremamente debilitada psicologicamente. Tu via assim que me tocou, Márcio, por ser uma moça muito jovem. E por todo o conhecimento que ela tinha, porque é estudada, tem graduação e tudo, não é uma pessoa sem conhecimento, né? Enfim. Mas ela estava totalmente desamparada. Ela não sabia o que fazer, ela não sabia os direitos dela. E é uma coisa que perpetua por tempo, porque ele omitiu patrimônio, né? Ele omitiu o financeiro para não precisar pagar alimentos para o filho, ele não aceita algumas particularidades deste filho. Então, quando envolve, assim, a criança, principalmente. Porque o que me incomoda muito na área de família, em particular, é que, isso eu falo dos adultos em geral, tanto o genitor como a genitora, é que em razão da mágoa pelo fim do relacionamento, porque não deu certo, eles acabam sempre, isso eu vou te dizer assim, ó, que é raro os clientes que eu peguei que têm maturidade de resolver sem respingar na criança. Eles acabam, não paga alimentos em dia, paga valor menor, não busca, incomoda, questão de roupa, para atingir o adulto. E sempre quem sofre é a criança. E neste caso, eu acho que como era muito pequeno, não sei, me lembrava os meus, e ela, assim, eu tive uma conexão com ela muito grande, assim. Porque realmente, assim, eu tinha vontade de pegar ela e botar no colo, sabe? E um caso da casa de passagem, que foi que uma menina chegou pra mim e comentou comigo que ela tinha sido abusada. E, tipo, eu tava atendendo a mãe, né? E daí ela pediu pra falar comigo. E daí ela disse, tia, né? Que era o padrasto, enfim, né? Ele fez isso comigo. Daí eu perguntei pra ela, vamos conversar então no escritório, enfim, né? Tentei conversar com que ela me relatasse para eu não induzir ela nada, porque tu tem que cuidar muito como que tu vai abordar, né? Porque tu não pode, dependendo do que tu fala, a criança, tu acaba induzindo e ela vai trazer uma narrativa, né? E a mãe, assim, muito resistente por que tu nunca me falou antes? Por que tu não me contou antes? Mas é que a criança que sofre algum tipo de violência, ela só vai se abrir no momento que ela se sente segura. Enquanto eles residiam com o agressor, essa criança tinha medo de contar. No momento que ela foi para casa de passagem, ali ela se sentiu segura, acolhida, ela resolveu contar. E aí o que tu faz com isso, né? Então, assim, ó, a primeira coisa, liga para a delegacia, faz o registro de ocorrência, aciona conselho tutelar, aciona conselho de assistência social, e aí tu envolve todo o município para que vá atrás, né? Para que esses dois, assim, foi os que mais me incomodaram e me impactaram, assim, porque eu acho porque respinga em criança, né? Então, e parece que no primeiro caso, por exemplo, que foi possivelmente por causa do fim do relacionamento também, parece que eles querem uma vingança com relação à mãe, enfim, né? E aí isso
Só que não penso nas consequências, né? Exatamente. Não penso na segurança do filho, da filha, na estabilidade emocional, né? E assim, ó, o inverso também acontece, né, Márcio? Então, a gente tem casos, infelizmente, de mulheres, né, que se utilizam da criança para impedir o pai de ver, ou porque o pai, né, a gente sabe que tem um outro relacionamento, enfim, a mãe não aceita, acha que foi... Muitas vezes, realmente, o relacionamento com ela foi injusto, né, e acaba deixando a mágoa, né, prevalecer naquela questão da criança. Então... Por isso que eu te digo assim, a vantagem de eu trabalhar com violência doméstica é que eu consigo ter um conhecimento de toda a rede de apoio que a gente tem no município, né? Então, muitas clientes que me procuram, mesmo que não tenha violência doméstica, eu sempre aconselho assim, ou procurar o CRAM, que é o Centro de Referência e Atenção à Mulher, que ali elas têm todo um suporte psicológico, psiquiátrico, ou procurar uma terapia, alguma coisa para que ela consiga terminar, porque é que nem eu nunca vou me esquecer no SAJUR, que é o nosso estágio, a gente aprende assim, a gente tem uma aula, uma oficina que a gente faz com os psicólogos lá. E uma psicóloga dizia que o término de um relacionamento não deixa de ser um luto, né? Porque é a perda de algo e o recomeço. Então, tu vive realmente as fases do luto, que seria, né, a negação, o arrependimento, enfim, até que tu consiga realmente aceitar e seguir em frente, né? Nessa questão também de abusos, né? Recentemente teve esse caso do humorista Cris Pereira, né? Mas a gente não sabe, às vezes, o que realmente aconteceu, né? Porque só quem vive e convive, de repente, tem um pouquinho mais de clareza nisso. E aí vai para uma primeira instância onde ele é absolvido. Vai para uma segunda instância onde ele é condenado. Né? Então, é uma linha muito tênue de muitas vezes a gente colocar uma opinião errada, né, em cima do que às vezes aparenta ser, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado com relação a isso, né, de nunca tomar um lado sem antes saber realmente o que acontece. Né? É o tal do contraditório, né? A ampla defesa, e é aquela coisa inocente até que prova o contrário. Exatamente. Né? Então, o caso dele é complicado, porque a gente tem os julgadores de Facebook, de Instagram, né? Que já sentenciam, condenam. Então, teve casos que chamaram a atenção há muitos anos também, de uma senhora, uma mulher na Bahia, que ela foi linchada, ela foi apedrejada, ela foi... cruelmente, eles espancaram, mataram ela em via pública porque divulgaram a imagem dela como sendo sequestradora. Então as pessoas... E ela não tinha nada a ver com aquilo. O caso dele, que nem eu li o que todos leem, né? Viram na notícia, assim. Primeiro diziam que não era, mas parece que é uma filha dele, que ele disse que assumiu, enfim. Ele foi realmente absolvido na primeira instância, né? O delegado, inclusive, né? Mas, em segunda, não. Então, tem ainda recurso para ser feito, né? Até o STJ, daqui a pouco. Então, é aguardar. Mas, que nem tu disse, a gente tem que ter muita prudência, né? Quando a gente vai se posicionar, principalmente em redes sociais. Exatamente. Porque as pessoas acham que a rede social é uma terra sem lei. Só que não é, né? Ali, o que tu posta, tu pode vir a ter, né? Que responder pelo aquilo que tu tá... E penso, né, que Lajeado tem uma boa rede de apoio, por exemplo, Casa de Passagem, o próprio CRAM, né, a própria assistência social, acho que né, a Casa de Passagem é um exemplo de a Casa de Porto Passagem, Seguro, exato. né? É do Vale, né? A gente tem o Vale Taquari, pega Vila Nova, são 13, 14 municípios conveniados, né? Deixando claro que a Casa de Passagem não é governamental, ela sobrevive com convênios que os municípios, então, resolvem firmar. A gente tem uma funcionária, ela é a única casa no estado que funciona 24 horas por dia, não é só horário comercial. E cada município, então, que é conveniado, tem a sua rede de apoio, né? Nós aqui, enquanto município de Lajeado, sim, a gente tem uma boa rede, tem o CRAM, tem a promotora, né? A doutora Emília é muito engajada, assim como a doutora Ângela, a juíza também, nessa questão de prevenção, né? A gente falam bastante sobre isso, sobre a prevenção. Então, a gente tem, sim, uma boa rede de apoio, graças a Deus, né? Qual foi o teu melhor negócio? Qual foi o teu pior negócio na venda de carro?
Cada negócio... Independente de ter ganho dinheiro, não, mas um que te marcou, assim. Porra, esse negócio... Tem vários negócios, né, Márcio, que a gente... É marcado, né? Todos eles têm um sentimento especial, né? E teve um aí que o cliente compra de nós, já da loja, né? É o nosso garoto propaganda. Acho que ele já comprou mais de 12 carros, mas... Então, isso toca a gente, né? Ele é um rapaz, é um senhor, na verdade, ele já faz propaganda. Isso mexe muito com a gente. E toda indicação, acho que aumenta ainda mais a sua responsabilidade, né? E teve um outro caso esse ano, inclusive, o cliente já comprou 4 carros com nós. E o filho dele viu uma Ferrari no meu balcão lá da prateleira, né? E o menino entrou na porta e me disse, até hoje eu lembro, e disse, ele me chamou, Chimia, eu quero comprar a tua Ferrari. Disse, cara, minha Ferrari não tá de venda, mas o que é a tua ideia? Disse, vamos passar lá dentro, vamos dar uma olhada, né? Menina, se não me engano, tem 8 anos, né, Juliana? Uhum. E um guri, assim, muito querido, né? Ativo e tal. Eu olhei pros pais deles, eles, não sei, né, Eduardo? E aí, o que fazer? Disse, tá, mas qual seria a negociação? Abri uma negociação com ele. Se eu tenho 2 carros para te dar no negócio, os meus são de ferro, assim, e tal. Disse, e agora, né, Cris? O que fazer? Disse, cara, me traz teus carros, vamos avaliar eles, né? Vamos dar uma olhada. Entreguei o carro novo da família. No outro dia, quem vem? A mãe e o menino com os 2 carrinhos. Uma Ferrari que eu tinha lá 0, com controle, com volante, tudo linda, né? Mas era o sonho da criança. Disse, eu queria te dar os 2 pela tua Ferrari. Disse, é o sonho de uma criança. Eu não tive uma Ferrari dessa, né? Quantas crianças querem essa oportunidade? Cara, como é que tá na escola, mãe? Disse, ele não tá legal na escola. Disse, como assim? Veio o bilhete. Disse, não sei se vai passar de ano. Aí eu chamo ele pelo nome e disse, cara, eu até posso fazer um negócio contigo. Nós vamos fazer um contrato. Só que em 1 mês, se as tuas notas não melhorar, vou ligar pro teu pai, pra tua mãe, vou pedir minha Ferrari de volta. E nós vamos fazer um contrato da negociação, tá me dando os 2 carros, e embaixo da nota. Cara do céu, vocês não têm... Fizemos foto da entrega, vídeo, né? Sério? Da realização. Foi o vídeo que mais repercutiu na rede social. Mas para resumir para vocês, assim, é uma satisfação porque as notas melhoraram. A mãe tá feliz da vida, o pai nem se fala. E a satisfação de ver uma criança que realizou o sonho dela, melhorou na escola, não veio mais bilhete. Uhum. Então, isso toca a gente, sabe? E às vezes uma coisa que tu nem percebe, né, Márcio? Não tá no teu dia a dia. E aí te pega assim, porque o nosso dia hoje, o nosso mundo é muito rápido, é muito corrido, né? Então, foi uma coisa que me marcou muito. E foi esse ano, né? E teve um outro caso também que me chamou muita atenção. Uma pessoa comprou, até vou dizer o carro, um Prisma, não vou dizer a pessoa. A pessoa conheceu essa pessoa, ela 100% normal, foi fazer uma cirurgia e ficou com algum detalhezinho, dificuldade, né? De caminhar, de se locomover, de falar. E aí disse, cara, vamos fazer a entrega então para tua esposa, tua companheira, que tu tá... Disse, não, vou trazer ela junto. Cara, a gente colocou ela do lado do carro, botamos o top, cara, e ela vai e me dá um sorriso lindo, levanta a mão, sabe? Isso mexe com a gente, sabe? Porque não é o simples fato de você entregar uma chave, mas sim de uma conquista. A pessoa às vezes junta todo aquele valor, Márcio, Cris, e põe ali, naquela realização. Então, eu sempre digo para as pessoas, cada dia aumenta mais a responsabilidade. Não é o simples fato, tá aqui a chave, mas da responsabilidade, documentação, daqui a tanto tempo, jurídico, multa, restrição judicial, cai uma roda, a pessoa tá indo para casa ou tá viajando, fica sem bateria, a prevenção do óleo. Então eu sempre digo, nós cada vez temos mais responsabilidades em realizar o sonho dessa família. Então é muito gratificante isso pra gente, porque como eu falei, tem entregas que marcam, mas toda entrega é especial, porque as pessoas depositam
cada suor, cada lágrima. Às vezes deixam de comer um churrasco, de sair com seus filhos, de comprar um tênis novo para realizar o sonho da família. Não é o sonho dele, mas sim da mãe, do filho, do vô, da avó que tem que levar no hospital. Juntaram a vida para comprar um carro e conseguiram realizar. Então, eu me sinto cada vez mais nesse compromisso de fazer, da realização das pessoas mesmo. Então, assim, eu faço por amor. Então, faça por amor e faz por ele, que, cara, a volta vem, o resultado vem. Já ganhou uma noite, Cris? Já. Se tu me permite, né? Tô falando em lojas de carros, né? Nem estamos falando de concessionária de novos. Lajeado é uma cidade que tem muitas lojas e lojistas bons, carros de qualidade. Mas o primeiro lojista que a gente está trazendo aqui do ramo automotivo é o Shimiya. Por quê? Eu devia isso para ele. Porque quando eu resolvi empreender, né? Eu tenho vários amigos meus que são lojistas. Vários. Inclusive clientes. Mas o primeiro cara que me disse o seguinte: cara, vai lá, faz, te desafia. E tu precisar, pode bater aqui na loja aqui, que eu vou te comprar. Daí eu pensei, comecei, eu fiquei uns dias enrolado, não foi. Eu pensei, meu Deus do céu, eu vou bater nele lá. Eu preciso fazer minha primeira venda. E foi a minha primeira venda, foi pro Eduardo. Na verdade, ele me comprou, né? Então ele me deu o estímulo. E isso, na verdade, ele já era meu cliente antes da Racon, né? Então, assim, eu pude testemunhar isso, eu testemunho da pessoa que tu é, da grandeza que tu é. Obrigado. Trabalhei com teu pai, né, o Max, que a gente tem que tocar no assunto dele, que baita cidadão. Então é importante trazer pessoas do bem. Talvez alguém vá lá na ponta e diz, pô, mas tem o fulano lá que tem tantos anos de história, o fulano que tem tantos anos, esse aqui é cara conhecido, mas talvez as pessoas não conheçam o Shimiya, o coração gigante que tu tem, tá? Parabéns, essas histórias do menino ali, para quem trabalha com vendas, com realização de sonhos, sem dúvida é uma das mais bacanas que tem, e essa vai virar um take super legal. Obrigado. E vai virar isso aí. Tá? Obrigado. Eu quero que tu fale um pouquinho mais só agora da tua... Shimiya sempre tocou muito nas redes sociais dele pelo ponto, né? E agora ele tá de ponto novo. Então, eu queria que tu falasse também um pouco as pessoas aonde é que tá agora. A gente começou lá atrás, né? Que eles foram uma escolha do aluguel, né? E optar por uma sala em Lajeado. Optei por uma esquina que teve várias transformações, né? Sem sinaleira, depois com sinaleira. E aí agora, depois de 17 anos, veio uma rótula. Né, a cidade cresceu e essa rótula ajudou muito no nosso desenvolvimento no trânsito, né? Mas, porém, eu perdi o estacionamento, né? Da Carsul Veículos, que era uma coisa muito importante que eu acho hoje, o estacionamento para as pessoas, né? Chegar, e eu acredito ainda o pessoal procura por isso, né? E também veio a hora de se mexer, né, Cris? Aí tomar a decisão, e aí? A Carsul Veículos tinha um terreno no bairro Montanha, na rua Oswaldo Matias Eli. A decisão de cercar o terreno, botar um container, questão do meio ambiente, energia solar, para lavar os carros, água da chuva. Então, a gente teve que fazer essa mudança. Tivemos o empurrão da rótula, sim, mas também a realização de um sonho. Foram 17 anos no mesmo local, com o mesmo CNPJ, evoluindo, errando, aprendendo, mas sim, realizar o meu sonho. O sonho sai do papel e hoje, nessa data, que é uma data especial, eu vejo que se transformou em realidade. Às vezes a gente não... Tudo é possível de um garoto que começou lavando o carro, que pagou 17 anos de aluguel, no mesmo CNPJ, e hoje tem a sua loja própria, no seu terreno próprio. Mas isso eu devo tudo a Deus, né? Em primeiro lugar a Deus, que me deu essa bênção, essa qualidade, e aos meus amigos e clientes, que sem eles a Carsul não ia existir. Eu devo isso tudo, Cris, aos meus clientes, porque sem meus clientes eu não sou nada. Eu realizei o sonho delas, mas eu consegui realizar o meu sonho, tirar isso do papel, então isso não tem palavras. Só antes, né, de passar até para a Ju fazer uma pergunta, isso é uma coisa que o Shimiya trabalha com a esposa dele, né? E eu já pude testemunhar que no trabalho eles são muito profissionais os dois. Se tu for como cliente lá, tu não vai saber que eles são casados, né? Porque não chama, amor, olha aqui, não. É Mari, dá uma olhada, Eduardo,
Então, são muito profissionais. Então, assim, muito legal a conduta, né? Mas o velho Marino, né? Sim, sim. Um cara exemplar lá, tem uma baita equipe. Parabéns. A gente tem um Marino lá que tá há anos com nós também, né? E falar da Mari, né? A minha esposa, minha companheira. Cara, você trabalhar 18 anos junto praticamente, né? 17 anos. Qual o contato dela? Oi? Eu preciso passar o contato dela para minha esposa. Pra conversar com a tua esposa? Boa, O boa. pessoal me pergunta lá na pizzaria se a minha esposa trabalha comigo, coisa e tal. Eu digo, não trabalha. Por isso que nós já estamos com 12 anos de empresa. Sim, bacana. No Não, começo, Márcio, foi Só muito... deixa eu terminar de explicar. A Simone, minha esposa, ela é engenheira de alimentos. Ela trabalha numa grande empresa de doces e balas, então ela está super bem. Show de bola, top. No começo, Cris, respondendo a tua pergunta, cara, foi muito desafiador, porque você trabalhar com uma pessoa num negócio novo, sistema financeiro começando, né, praticamente do zero, só o sonho e a vontade. E aí, aquele detalhe, né, Cris, ficava de noite limpando o carro, fechava para ir no cartório, cara, eu preciso de alguém. E ela trabalhava numa outra empresa. Ela não sabia o que era um DUT, o que era uma procuração. E aí o cara sem a prática de poder explicar para ela o que é isso, e tentando, e vai. E vamos lá, abraçou a causa. Sou totalmente grato, porque sem ela não ia conseguir, Márcio. Uma pessoa que me apoia, me corrige muito. Então, tudo que eu tenho hoje, nossos filhos... né? Então, o nosso negócio, eu devo tudo a ela também, né? Então, é um aprendizado e muita cautela, muito diálogo, né? Então, hoje em dia, o nosso mundo precisa mais disso, né? Mais diálogo, né? Menos muros, mais pontes para o diálogo. Então, isso é fundamental, diálogo. E amor, né? Sem o amor, nós não chegamos lá. Falando só de amor, continuar nessa fala, né? A gente conhece já a Ju há bastante tempo e a gente conhece o esposo da Ju há muito mais tempo, o Ramon. Era super tranquilo, um dos maiores estofadores de Lajeado, né? De quem tem veículo, quer reformar um carrinho lá, o cara ele tem uma mão, um toque, só deixa os carrinhos novos, né? E a Ju hoje ela mora num lugar assim que pode chamar de sonho, né? Ela tem uma família constituída. Ela mora... Tu tem que ver a casa que eles têm. É um espetáculo. Né, Ju? Graças a Deus. É tudo, acho, como tu sempre sonhou? Eu acho que até um pouco mais. Eu ouvindo o Chimia, né, o Eduardo falando e vocês falando antes, assim, de mulher, enfim, né, de companheirismo. E o Cris dizendo, né, vou empreender, o Eduardo te deu, né, um incentivo, o Eduardo também, essa coisa de empreender, sair da zona de conforto, que o empreendedor é isso, né, tu sair da tua zona de conforto, e agora? Mas vou com medo mesmo. Só que eu vendo vocês falar e pensando na minha história, a gente vê que assim, ó, a gente tem, né, nós temos potencial, tanto é que estamos aí, né, graças a Deus bem-sucedidos, né, e plantando a nossa semente, colhendo, mas muitas vezes as pessoas acreditaram em nós antes de nós mesmos, né. Tem pessoas que viram o nosso potencial antes da gente ver o nosso potencial, e o meu marido, o Ramon, foi um deles. Porque quando eu me formei em Direito, eu lembro que o Caetano... Eu tive que estudar para a OAB. Eu fiz o meu TCC, apresentei meu trabalho de conclusão, né? O Caetano era bebê, ele tinha 2 meses. E eu lembro que quando eu comecei a estudar para a OAB, que é uma prova que todo mundo sabe, não é fácil, são 2 provas. A primeira fase, então, o Caetano estava comigo, eu estudava conforme dava. Daí, na segunda fase, então, meu pai disse, olha, minha filha, eu vou te ajudar. A gente botou ele, eu não tinha vaga em creche, né? Então, meu pai botou ele numa creche para eu poder estudar, então, pelo menos meio período. Então, eu estudava meio período, eles chegavam, daí eu arrumava a casa, fazia comida, toda aquela parte, né, de organização. E aí, quando eu passei na OAB, eu disse pro Ramon, olha, Ramon, eu acho que eu vou mandar um currículo para os escritórios, então, de Lajeado, para ver se eu consigo alguma coisa, assim, né, no escritório, porque tu vai pelo que te é garantido, né, uma CLT, ou uma associação, né, entrar com uma sociedade, associado, algum escritório. Daí ele disse pra mim, Juliana, por que tu não tenta, né? Porque ao mesmo tempo que eu queria ir pro escritório, eu sempre tive aquela coisa assim, né? Eu queria meu nome, né? Divulgar meu nome. Eu não queria estar escondido assim.
escritório tal, e aí tu sabe que tem muitos profissionais excelentes que trabalham naquele escritório, mas ninguém nem sabe quem são. E eu não, eu queria ter o meu nome, né, divulgado. E daí ele disse, quem sabe tu abre o escritório. Eu disse, Ramon, mas e se eu não conseguir pagar o aluguel, né? Eu já tinha clientes, né, desde o início, antes de eu ter a OAB, inclusive eu tinha clientes, e eu tinha um colega que assinava, me ajudava ali nessa questão. Mas eu disse para ele, e se não der certo, Juliana, eu te ajudo com a locação, né? Então, assim, eu aluguei uma sala, eu chamei uma colega minha para vir, se ela não tinha vontade de trabalhar junto. Daí o Ramon me emprestou o dinheiro para comprar os móveis, eu comprei os móveis na internet, aluguei, a gente pagou os móveis para ele e, graças a Deus, eu nunca precisei pedir ou depender dele para custear o escritório ou as minhas despesas profissionais. E eu consigo, né, desde o início eu consigo agregar na renda e nas conquistas e na realização dos sonhos nossos, né, aí nesses 17 anos que a gente está junto. Então, vocês falando ali essa questão, quando eu digo assim, da mulher se posicionar, que nem vocês trazem aqui a mulher, né, normalmente um casal, então uma mulher e um homem para falar história profissional, eu digo assim, a gente procura, a minha opinião, né? Eu acho que a mulher ela tem que procurar se posicionar sim no mercado de trabalho, ela tem que buscar ser reconhecida profissionalmente como um homem, né? Seria naquela área, naquela atividade, e no relacionamento, que nem o Eduardo disse, a gente precisa de pontes, a gente precisa de diálogo, a gente precisa de respeito e de entender que o relacionamento é uma parceria. Que ele não é mais... se eu ser bem-sucedida, eu não vou ser mais ou melhor que ele. E se ele for bem-sucedido, ele não vai ser mais ou melhor que eu. Nós dois somos juntos. Porque é que nem eu digo assim, o casamento é um negócio jurídico. Tá? O romance, o amor, essa coisa a gente deixa para o religioso, ou, né, entre quatro paredes, como eu digo. Se tu for ver, é um negócio jurídico, é um contrato onde tu vai escolher qual regime de casamento que tu quer, o que vai respingar nesse regime. Depois, se caso houver uma dissolução, um divórcio ou com a sucessão, né, que as pessoas têm muita resistência para falar da morte, do planejamento sucessório, né, principalmente quem tem empresa, de pensar como que vai deixar, quem vai administrar, se é empresa familiar ou não. Mas essa questão, assim, que nem tu disse, de realizar sonhos, eu vejo que antes de eu acreditar em mim, ele sempre acreditou. Assim, ele sempre... dizia, vai lá, tu vai conseguir, que nem né, o Eduardo disse, dos clientes, né, que eles voltam, é que tu fideliza teu cliente. Porque nós todos aqui, nós somos vendedores. Eu tenho que vender o meu serviço, né, eu vendo advocacia, eu tenho que vender, vocês vendem, tu vende carro, né, vocês vendem consórcio, pizza, então a gente sabe que o mercado de lajeado para todas as nossas áreas ele é sobrecarregado e é que nem tu disse, né, Eduardo? A gente tem que procurar ser diferente, a gente tem que tentar se diferenciar aí nesse mercado. E como é que a gente vê que a gente está dando certo? É com clientes, é com o boca a boca. É com o cliente fiel que comprou 1, 2, 3, 4 carros. Ou é aquele meu cliente que vem para mim assim, doutora, você fez meu divórcio, mas eu tô com uma situação previdenciária, tu consegue me ajudar? Consigo, porque hoje, por mais que eu atuo com um ramo do direito, eu tenho pessoas que trabalham comigo e que me dão suporte em outras áreas do direito, que eu sei que vão exercer com a mesma excelência, com o mesmo cuidado e atenção que eu, né, prezo para os meus clientes, porque eu trabalho junto, por mais que é uma área que eu não estou à frente, mas eu tô ali junto no atendimento, na petição, para ver como é que tá, né, o feedback para o cliente, o pós-venda, né, que é muito importante, porque não é assim, vendi, tapinha nas costas, tchau e bênção, né? Exatamente. É ir lá comer um lanche, né, no teu cliente, que nem eu tenho minha cliente também que vende cachorro-quente e maravilhoso dela, então de vez em quando a gente pega lá, pega uma pizza, né, então eu acho que é isso, sabe? Além, tu também trabalha com direito sucessório, né? Também. Que é uma área que tu tá especializando também, enfim. O sucessório nada mais é, né, vamos dizer, o inventário, né? Isso. Então, assim, a sucessão, o inventário em si eu já faço há muito tempo. Agora, uma área que me chama atenção, até em função dos negócios da família, da minha família, né, do meu pai, é o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório. Porque a gente vê, assim, que muito se fala em holding, né?
e outros tipos de planejamentos que empresários procuram, né, fazer. Então, o que eu sempre digo, assim, as pessoas começam a procurar holding, primeiro pensando na economia tributária, né, de impostos, seja pelo ITCMD, no Imposto de Transmissão Causa-Morte, ou ITBI, né. Só que tu tem que analisar muito bem qual é o tipo de empresa daquele cliente e qual é o patrimônio, qual é a finalidade, para verificar se realmente a holding é o ideal, se é uma SA, uma limitada, o que seria o caso. E eu sou muito sortuda de ter na minha família, né, contadores, tanto meu pai como a minha irmã. Então, eles me dão esse suporte na parte contábil. E, em contrapartida, quando eles precisam do suporte jurídico, eu também, né, no que eu posso auxiliar, eu auxilio eles. E é por isso que eu comecei a voltar este olhar também para essa parte do planejamento patrimonial. Em função do meu pai também estar focado nessa parte dos clientes dele, né? E a gente poder trocar a figurinha, como diz o outro. Vou ter que entrar junto nisso aí. Vou ter que botar o meu planejamento junto nessa família aí. Vamos lá. Planejar o futuro. A gente sabe que os dois, assim, quando eu falei antes da casa da Ju, não tô falando uma casa de glamour, é uma casa no meio do campo, com cavalos. E ela é uma mulher super inteligente, ela deu uma cervejeira pro marido dela. Pensa num guri que ele faz um churrasco só pra não ver cervejeira. O Ramon é um cara, olha. Esse acertou na Mega Sena, né? Aí, Ramon, olha só, esperando o convite agora pra... E tu sabe que a Ju também, eu falar um pouco do Eduardo também tem os laços de forquetinha, né? Tem os laços lá. Quer falar um pouquinho da respeito da... Posso. De forquetinha, e depois também pode falar um pouquinho sobre a CDL, né? Sim, tem vários temas aí. E outros. Forquetinha, meu pai e minha mãe vieram para Lajeado na época do seu Roque Lopes, a convite dele, né? Na época de vacas, de porco lá. E aí vieram trabalhar no Lajadense, Clube Esportivo Lajadense. Roupeiro, né? A mãe lavava os fardamentos. E o pai cuidava da parte das chuteiras, das bolas, manutenção lá do vestuário. Só que aí você imagina de uma pessoa, de um casal que saiu de lá de Forquetinha, lidar com jogador de futebol, com boleiragem, aquela coisa toda, malandragem, expertise, que vocês conhecem, um jogador. Tirar duas pessoas do meio da roça, né? Acostumado a lidar com animais, plantar, e aí nesse mundo aqui em Lajeado. E aí, eu tinha 5 anos na época, e aí que veio chimia, nasceu chimia aí, Márcio. Aí todo mundo, por que chimia, né? Por que chimia? Então, vamos abrir esse jogo hoje, né? Que é segredo, agora não é mais, né? A minha mãe, na época, fazia muito pão lá no interior, e aí eu comia com nata e chimia, e grande, né? Alto, né? Dessa altura aqui de chimia caseira, nata, né? Aí fui comer meu pão, fui jogar bola no Lajadense. E aí as gurizadas, viram chimia nos lábios, do lado, né? E eu fui ficar brabo, né? Aí pegou, né? E aí quem diz que tira esse apelido, né? Foi um dia, foi 2, e aí pegou, né? Pegou ali no Lajadense, ali no futebol. Que ali eu tive um aprendizado muito legal também, né, Márcio? Que aí eu disse, pai, vou ser jogador de futebol. Ele olhou pra mim e disse, cara, mais ou menos não. Ou tu faz bem feito, ou não faz. Meu pai era bem objetivo nas coisas. Ou é sim, ou é não. E sem freio. Se é pra te enganar, não vem enganar aqui. Ou tu faz bem feitinho, tu tem condições, ou não. Ou tu vai trabalhar ou estudar. Como eu não queria estudar e eu não dei pra coisa, fui trabalhar. E aí começou a caminhada, né, Márcio? Eu tive muita dificuldade na língua, né? Rodei na primeira série, Márcio, porque eu não sabia falar o português. Cara, é impressionante, isso ninguém sabe. Só me botaram dentro de uma sala de aula, Márcio. Imagina o pavor de uma criança que saiu lá do meio do mato e te colocar dentro de uma sala. Cara do céu, né? Então, mas tudo é um aprendizado, né? Com meu pai, com a minha mãe ali eu aprendi muito, no Lajadense também aprendi muito, né? Ali cada ano passava inúmeros jogadores, né? De vários jeitos, né? Então, tu acaba aprendendo com tudo que acontece ali, né? É uma empresa, é uma escola, literalmente, né? E aí que antes dos 13 anos, Márcio, abriram a Galeteria Alve Azul. Ali do lado do Lajadense. Eu pulava o muro para limpar os banheiros, né?
lavar os copos e eu ganhava comida. Garantiu o almoço. O almoço. Então, meu primeiro, na verdade, antes dos 13, 14 anos, eu limpava os banheiros lá da Galeteria Alve Azul, subia naquelas caixas de cerveja para lavar os copos, que na época não alcançava em cima, né? E é uma família que eu sou extremamente grata, porque ali eu tive um aprendizado, Juliana. O Valdemar Gonzatti, o Jorge, preciso falar o nome dos dois, Dona Neuza e Dona Ana. Chega a me arrepiar, assim, porque eu acho que depois dali dos 9, 10, 11, é onde é que faz tua base. E eles me acolheram, assim, como uma família, sabe? Foi literalmente o meu primeiro aprender, limpar banheiro, lavar copo. Aí começou a faltar garçom. No domingo nós servia 300 almoços. Faltava garçom, vai lá, Chimia, leva uma salada. Quando veio eu tava levando a salada, tava levando os pratos. Quando veio o churrasqueiro, não via, eu tava aprendendo a espetar a carne. Então, tudo na vida é um aprendizado. Desde limpar um banheiro bem limpadinho, lavar um copo. Para quem aproveita as oportunidades. Então, assim, eu sempre digo, de um limão, faça uma limonada. Exato. A oportunidade está ali. Então, aproveite, porque eu estou num lugar limpando o banheiro, mas eu lidava com pessoas. Saber ouvir, servir. Então, aproveitar as oportunidades é tudo. E aprenda com as dificuldades. Foi o meu caso. Meu pai teve muito problema com álcool. Então, é um aprendizado enorme na minha vida. Então, aprenda mesmo se o teu familiar, a tua família não possa te dar alguma coisa, uma faculdade, mas o simples fato de você aprender com os erros dele já é um grande ensinamento. Isso eu levo comigo, assim, eu sou grato aos meus pais. Tudo que eles me ensinaram, do pouco que eles sabiam. Mas eu devo tudo a eles. Então, isso aí pra mim me marcou demais. Eduardo fala muito em gratidão, né? E uma das coisas que, nessa minha convivência com ele, assim, nós fomos no retrasado, a gente foi para Expo Inter junto, né? E o Eduardo, ele tava entrando mudando um pouquinho assim, na religião, né? Que tem um dos nossos podcasts também é falar um pouco sobre Deus, né? Uhum. E daí, se tu quiser contar um pouquinho para nós, dessa tua mudança, né? Do Legendários, que tu faz parte. É uma caminhada, né, Cris? Deus sempre estava comigo, nunca estava distante dele. E eu sempre vejo que Deus está em cada um de nós. Depende de eu querer aflorar isso ou não. Então, hoje tudo que eu faço, já fazia na época também, mas hoje é 100% a minha decisão em Deus. Primeira pergunta que eu faço, eu peço e pergunto, é com Deus. Desde um negócio, de um novo investimento, eu pergunto a Ele. Ele vai me dar a direção. Às vezes, um questionamento de um cliente, eu me questiono. Então, e principalmente, eu sou muito grato, né? Grato às pessoas que eu estou estudando isso também, né? A gente faz estudo bíblico, a gente faz todo um trabalho. E também a questão aí agora, até tem vários memes, tem várias conversas, né? Sobre o legendário, né? Então, eu também sou muito perguntado sobre isso. O que é o legendário, Eduardo? Então, o pessoal tem essa curiosidade, e que nem vocês falaram há pouco, de saber a informação correta, o que é que nem o caso que vocês comentaram, a gente não sabe realmente. Eu sempre disse, tu já subiu para te dar um comentário? Da onde tu tem essa informação? Porque hoje fica muito fácil, não existe mais aquela coisa de eu falar com o Márcio olhando no olho dele e dar minha opinião. Ele pega na internet e escreve. Uhum. E qual é a essência, da onde o Márcio tirou essa informação, Cris? Da onde ele tem essa informação? É segura? Não é? Então, o Legendários só para esclarecer, é uma opção de vida, né? Que você vai caminhar com Deus, e ela são assim, eu recomendo todos os homens a fazer, né? Quem tiver interesse pode me procurar, que a gente pode auxiliar. Então, é uma mudança de vida. A gente já tem experiências, Cris, muitos amigos meus, a gente já salvou casamento, já salvou famílias, né? E só para deixar claro, não é uma igreja, não é uma placa de uma igreja que vai definir o legendário. O legendário é só é Deus. Então, é a escolha que tu faz. É uma forma de tu servir a Ele. Exatamente. Eu acho que eu penso muito, queria ter tocado nesse assunto, porque a gente sabe dessa transformação que fez na tua vida, né?
E tu, Ju, da parte de advocacia, tem alguma coisa que tu gostaria de falar que a gente ainda não te perguntou? Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre um tema que a gente trabalhou junto, que foi a Corsã. Polêmico, né? Polêmico ali do bairro Moinhos. Isso. Por quê? Porque o saneamento básico, todo mundo fala que reduz gasto em saúde, reduz doença, reduz isso, reduz aquilo. Mas a forma como ele foi feito em Lajeado, principalmente em Lajeado, foi de certa forma até um desrespeito, né? Porque se o saneamento ele ajuda a reduzir tudo isso, os únicos que estão pagando financeiramente são aqueles que estão teoricamente com a tubulação ligada, enfim, Isso. que estão tratando, que na verdade não está funcionando direito. Isso. Né? Então fala um pouquinho sobre isso. Foi ali que a gente até estreitou os laços, né, Márcio? Eu fui procurada, então, eu sou cria da Coab, né, que nem o Cris. Então, a minha mãe foi professora na escola, eu sou do bairro Moinhos, meu marido trabalha no bairro Moinhos, a gente tem terreno no bairro Moinhos, então me interesso, sim, pelo bairro. Então, eu fui procurada para ver o que poderia ser feito, o que estava sendo feito sobre essa questão da Corsã. Então, procurei me inteirar, né, do assunto. E é que nem tu disse, o que é as polêmicas, né? A gente vê assim, ó, que todo município de Lajeado, a gente sabe que sim, o tratamento de esgoto, o saneamento básico é importante, é constitucional, que evita, sim, doenças e tudo. Ninguém diz que não. Agora, é que nem tu disse, a forma como foi colocada é quase uma goela abaixo, né? Por quê? Porque chegaram anos atrás lá no bairro Moinhos, que na época era Coab de Moinhos, né, que são casas populares, né? Era um programa habitacional que tinha anos atrás, e simplesmente disseram que iam fazer um teste ali no bairro. Então, colocaram aquela rede de tratamento ali no bairro. O que eles disseram, então? Que iam fazer os testes e iam fazer o ligamento na cidade toda para que todos tivessem, né, então, um tratamento de esgoto. Acontece que, aonde que isso aí começou a vir mais pressão para que todos fizessem? É com o tal do marco, né? Temporário. Então, o marco é 2000 e... Marco Legal do Saneamento Básico. Isso aí. Então, o marco legal é 2032. Isso. Então, assim, a gente sabe que 2032, eu não acredito que vai ser, né? Que vai estar tudo 100%, sinceramente. Agora, se for da forma que eles estão fazendo, eu até acredito que vão fazer a ligação, mas não quer dizer que vai ser eficaz. Por quê? Porque ali no bairro a gente sabe que tem a tubulação que passa na frente da casa das pessoas, que nem tu disse. Muitas delas não estão ligadas na rede de tratamento. Só que daí o que a Corsã e a EGEA começou a fazer, então? Eles começaram a determinar que até tantos dias tu é isento do pagamento. Tu tem tantos dias para fazer a ligação da tua rede, da tua casa, da tua fossa, então, à rede da rua, né? Só que eles não foram analisar as viabilidades dessas residências. Então, a gente tem ali, ó, a fossa negativa, né, que a gente chama ali, que é a casa abaixo do nível da rua. A gente tem casas que são 5 fossas ligadas numa só. São 5 residências ligadas numa fossa só. A gente tem residências que a fossa, a maioria delas é construída nos fundos da casa ou embaixo da casa. Daí eles simplesmente dizem assim, olha, tu tem que dar um jeito. Tu quebra a tua casa no meio, passa o cano lá pra rua. Só que essas pessoas são classe média baixa. Essas pessoas não têm condições, muitas delas são aposentados. E assim, ó, como elas não fizeram a ligação no prazo determinado, até tantos, eu não lembro bem agora a quantidade de dias, mas eles iam cobrar, então, 40%, 60%, até 100% do consumo total. Não importa se é água que tu bebe, se é água limpa, é todo o consumo de água. Então, a gente tem pessoas lá que pagam só de taxa de esgoto e de conta R$600, R$800. Só que são pessoas que é uma senhora e 3 pessoas residindo na casa. Por que não fizeram a ligação?
Então a gente foi, inclusive, né, eu e tu fomos a Porto Alegre, conversamos, tentamos, pedimos, então, mandamos ofício, fizemos reunião lá no bairro para que fosse suspendida a cobrança, até que fosse verificado a viabilidade, que fosse verificado que se estava funcionando, ou que então faça em todo o município e aí inicie as cobranças para todos, porque todo mundo é igual perante a lei. Não é só um bairro em particular. Então, assim, ó, tem pessoas que perguntam por que não fazem o tratamento na saída lá no Taquari? Faz uma rede lá, né, onde toda a água vai, né? Então, assim, as pessoas perguntam, só que elas não têm retorno. Então, assim, ó, o que a gente fez, né? A gente protocolou no final do ano passado, na Prefeitura de Lajeado, um pedido de uma audiência pública, porque a gente só tinha feito uma reunião até então. A audiência pública, tu tem que protocolar o pedido, tem que ser aberto edital. Até hoje nós não tivemos retorno. Fui eu e a presidente do bairro. Eu não tive retorno da prefeitura até hoje sobre o protocolo. Ele não tem andamento, ele não está tendo andamento. Aí eu protocolei na Corsã um pedido de suspensão da cobrança, pelo menos das que não têm viabilidade, que seria a soleira negativa, porque tinha uma decisão que isentava a cobrança por hora. Não quiseram abrir protocolo individual de todos os meus clientes, que não eram muitos, eram em torno de uns 20. Tá, vamos fazer um protocolo então. Xerocaram todas as procurações, fizeram um protocolo, só isentaram a titular do protocolo. Os outros todos, eles não isentaram. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui na Corsã, pedi para eles retificarem, pedi se eles foram no bairro, pedi se eles fizeram visitas. Na época da reunião que a gente teve ainda, era o que era encarregado da Corsã, ele tinha um apelido. Ele foi na residência de uma delas, ele olhou, ele ligou na hora, dizendo isso aqui não tem como cobrar, porque isso aqui ó, é falsa negativa, né? Não tem como. Até hoje. Então, assim, as pessoas vão na Corsã, pedem para abrir protocolo, eles não querem abrir protocolo, aí pedem pra gente abrir pelo site, tem que ter a senha Gov, como é que tu vai abrir de pessoa por pessoa com senha Gov? Eu não tenho acesso, eu teria que ter acesso a esses dados do cliente. Então, assim, eles dificultam para o cidadão. Resumindo, é isso, eles dificultam e sempre quem paga a conta é a pessoa que tem menos condições, né? Então, assim, a mídia esqueceu um pouco, não se fala mais muito, né? Agora tem outras polêmicas aí, que a gente sabe, que a gente acompanha, mas até para o pessoal ali do Moinhos, né, saber que a gente continua assim atrás, eu continuo indo na Corsã, eu continuo incomodando, eu e a presidente do bairro, a gente conversa direto sobre isso, né, o Cândido na época também, então para que realmente seja feita alguma coisa, porque é insustentável o que acontece lá, realmente não tem como. Se tem alguma coisa que assim nos deixa entristecido com essa situação toda, que poderia ser resolvido de uma forma mais ágil, de uma forma onde as pessoas não sofressem tanto, né? Mas parece que deixam desgastar, deixam o problema crescer cada vez mais para daí, de alguma forma, tentar resolver. Eu acho que, assim, ó, eu sinceramente, Márcio, a gente é clichê falar assim da decepção que a gente tem, né? Mas tu te decepciona ainda mais quando tu tá ali junto. E eu, particularmente, eu acho assim, ó, que eles matam no cansaço, literalmente. Porque assim, ó, as pessoas vão atrás, a gente pegou período de enchente, as pessoas pagando 600, 700, 800, R$1.000 de água com taxa de esgoto. Assim, ó, as pessoas que acolheram familiares que perderam tudo na enchente, sabe, tentaram protocolar algum tipo de auxílio. E assim, ó, a água é uma necessidade básica. A pessoa não tem como a pessoa viver sem água hoje. Hoje em dia não existe isso. E até o próprio marco do saneamento, né? Tu imagina que até 2033, 98%, né? É isso aí. De toda a cidade de Lajeado precisa ter o esgoto tratado. Aí como vai tratar o esgoto? Vai fazer abertura nas ruas, como foi feito aí no bairro Moinhos e uma parte do Florestal? Vai ser coleta nas fossas sépticas das casas? Ou vai cair na rede? Então isso tudo não está claro, né, para a população como vai acontecer, né? Então isso deixa a gente preocupado também. E falta de informação, né? Porque
inclusive quando a gente foi em Porto Alegre, a gente pediu o mapa, né? Nós pedimos onde é que estava o mapa, ou se eles já tinham um planejamento. Até hoje nós não recebemos, né, Márcio? Eu não recebi, acredito que você também não recebeu. Então, é isso, a gente tu busca a informação, só que eles não retornam para a população. E é que nem agora esse caso da água lá em São Bento, né? Em Moinhos da Água, que o pessoal tem posto. Eu resido no bairro São Bento, a nossa água é muito boa, sim. Sou contra que a EGE e a Corsã tomem conta da nossa água. Nós temos tratamento lá, a gente faz o tratamento, a nossa água é de qualidade, e eles vão lá. Primeiro que eu não acredito que eles vão fazer o tratamento lá e chegar a passar encanamento lá, porque é muita área. E segundo, a competência da nossa água, a qualidade da nossa água, eu duvido muito. Então é preocupante, as pessoas querem, né, os seus direitos, que os seus direitos sejam resguardados, né, que aquele prefeito, enfim, aquele político que tu elegeu, que ele olhe para ti, né, e não só em época de eleição, como a gente fala, né, que daí eles passam, né, mas assim, ó, durante todo o mandato, né, que eles olham pelo interesse da população também, e não só o interesse deles, político, né, enfim. Legal. Fatia do Futuro é um programa, um podcast que a gente traz os convidados aqui para falar um pouquinho do seu passado, da sua trajetória, das suas conquistas, das suas dificuldades, mas tem uma fatia também que é o fatia que ele projeta o futuro. Então, tu imagina uma pizza, né, onde 1/3 dela é o teu passado e tu tem 1/3 pela frente. A gente finaliza praticamente o programa com essa pergunta, né? Qual é a fatia que tu está reservando para o futuro na tua vida, nos teus negócios, com tua família? Ela está recheada de quê ou ela vai ser recheada de quê? Eu acho que é uma pergunta muito boa, né, Márcio? Porque hoje em dia a gente tem várias opções e vários caminhos, né, para trilhar. E acho que, em primeiro lugar, é caminhar com Ele, né? Caminhar com Deus, buscar a sua família, né? E deixando a Carsul Veículos agora, falar da Carsul, né? Sim, manter os clientes, fidelizar, buscar novos clientes, buscar conhecimento, vai ter a questão da tecnologia, né? Então é um ponto que a gente tem que buscar realmente conhecimento, agregar, e eu sempre digo, as mudanças estão aí, e quanto antes você se adequar a elas, você sai na frente. Então você tem que ser rápido, você tem que estar acompanhando isso, esse processo de mudança, de atualização, de inovação. A tecnologia vai vir, já está aí, mas ela vai vir mais ainda, né? A gente sabe que a questão vai chegar, mas ela não vai substituir o olhar do humano. Então eu acredito que ela vai agregar. Então tem que ter a tecnologia, sim, a inovação, mas juntamente com o olhar do ser humano, que não vai ser... Não troca por nada o humano, entendeu? Mas temos que caminhar com a tecnologia. Juliana, qual é o recheio da tua fatia do futuro? Olha, um pouquinho, né, copio as falas do Eduardo. Eu acho que o que, né, o meu recheio seria trabalhar cada vez mais com competência, com ética, né, união com a minha família, ver meus filhos crescerem saudáveis, que eu acho que é isso que todo pai quer, né, pai e mãe, realizando os meus sonhos, dos meus filhos e do meu marido, né, da nossa família em conjunto, que a gente trabalha para isso, mas respeitando sempre, né, o próximo, as diferenças, se adequando, que nem o Eduardo disse, aí na evolução, né, que a gente tem, sempre procurando se atualizar, saber mais, estudar, né? Porque tu não saber não é pecado, não é defeito, né? Mas se tá ali a oportunidade, se tu tem acesso, né? Que tu procure então conhecimento para que tu possa entregar com qualidade, né? Aquilo que o teu cliente te procura. Então a minha pizza eu acredito que vai estar recheada com muita vontade, com certeza, para que eu consiga realizar tudo isso. Que legal. E Ju, então para nós encerrar, tá? Para aquela mulher, para aquela mãe que daqui a pouco está com algum problema, que não está conseguindo, né? Às vezes a gente sabe que as pessoas têm um pouco de medo. Como ela faz? Deixa eu ter o teu Instagram, um contato, onde ela te encontra para poder tu selecionar e ajudar essas pessoas a transformar a vida delas. Bom, assim, o meu Instagram, então, é Juliana Busata, né? ADV. E, principalmente, tu não tá sozinha, né?
Se é casos de violência doméstica, tu não causou isso, a culpa não é tua. A gente tem que parar de culpar a vítima, né? E ela entender que ela tem sim uma rede de apoio. Podem me procurar no meu direct ou no meu WhatsApp, tá? Que eu vou estar sempre ali disposta a esclarecer e auxiliar no que for preciso. Mas não se sentir envergonhada, porque a gente, infelizmente, os casos aumentam, eles não diminuem. Constantemente a gente tem um aumento no caso de violência doméstica. E a gente precisa trabalhar para a gente poder encerrar esse ciclo com informação e com ajuda, né? Que estamos aí disponível para quem precisar, é só me procurar. Que bom, Ju. E o Chimeia, né? O Eduardo, como quem está pensando em trocar de carro, ainda está conquistar o Natal, tá chegando aí agora. É isso aquele aí. Presentão, onde te encontra? Encontra nas redes sociais, né? carsulveículos.com.br ou na rua Oswaldo Matias Eli, ali, que fica na Rua das Balas Florestal. E também, assim, eu queria deixar um recado, Márcio e Cris, se me permitir, que na vida tudo é possível, que você possa lutar pelos seus sonhos, que seja um mundo melhor, que a gente consiga aí no futuro, né? Ter um mundo melhor e reforçar. Lute pelo seu sonho, que nada é impossível. Baita recado. Então, encerramos nosso 9º episódio, né, Márcio? Querendo agradecer aqui ao Márcio, né, o nosso... O que eu posso falar de ti? Eita, nós, ainda queimei ele antes. O rei da pizza. Então, agradecer ao Márcio na presença à noite, aos nossos convidados, a Ju, tá, Ju? Muito obrigado de ouvir. O Eduardo, pela presença de vocês hoje aqui, tenho certeza que vai agregar muito nas pessoas que estão nos ouvindo, nossos seguidores, tá? E que então que sigam nossa página no Instagram, né, Fatias do Futuro, e lá no YouTube, assina o sininho lá, curta, compartilha, que vai fazer com que a gente chegue mais longe, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.